Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos, né, estudar de forma resumida uma aula dedicada a concurso público, é, onde o tema principal é processo e técnica administrativa. Hum, então vamos lá. O que é a administração? É... A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para alcançar objetivos. Só que essa síntese, ela forja em nós um certo ser que se convence pela memorização escalada, né? Ou seja, planejar, organizar, dirigir, controlar e pronto. Mas não é isso, né? Essa administração vem de extração, né? E toda extração tem a sua forma, a sua função, tem a sua ciência por trás, né? Então, quando você administra, você adquire, né, um sentido, um senso para estar em comunicação com aquilo que se extrai. Então, eu vou extrair uma informação de você. Então, eu adquiro um senso para estar comunicando, para estar realizando essa extração de informação de você. E, na verdade, o poder público ele faz isso o tempo todo de forma a fazer, dentro da automatização da utilização das áreas públicas, um conhecimento preciso sobre isso. Ou seja, preciso sobre a especiaria, sobre de conter os seres em publicidade de si mesmos, né? Dando a eles propósito, o benefício de viver nesse servir ou poder ser extraído em serviço. Então, extraído não é aquela relação de trair que a gente vê muito em relacionamento. A extração vem dessa representativa. Por exemplo, um filho extrai do pai comportamentos. Ah, então por que o filho é assim? Porque muito provavelmente porque ele extraiu de algum pai, ou do pai dele, biologicamente falando, ou do pai dele, espiritualmente falando, no sentido da sua seleção natural, né? O pai na rua, pairula, né? Então existe esse momento editorial que o ser vai ganhando responsabilidade, vai ganhando modos de se impor na vida até que ele se forme um pai a partir das várias escolhas, várias extrações de vários pais por as ruas aí, né? Pairulas aí. Então, existe esse entendimento. A administração, então, a gente tem os recursos que podem ser
pessoas. Então, a gente pode extrair de pessoas comportamentos, sabedorias, né? Do dinheiro, né? Ou seja, o que o dinheiro pode fazer no sentido das suas modificações, a mutação no ser com dinheiro, né? Por que o ser com dinheiro é diferente de algum ser sem dinheiro? Os materiais podem extrair para nós recursos, informações e o tempo, né? Todos esses são recursos. E quando a gente planeja, organiza, dirige e controla esses recursos, a gente consegue se manter em estabilidade nas nossas nos nossos comprometimentos com a vida, né? Ou seja, no equilíbrio que é performado sobre a nossa sobre a nossa condução, né, perante ao cenário social. Então existe um cenário aí social que nos encobre, que são os processos cidadãos, processos da cidadania e tudo. E aí, dentro dessa paisagem, dentro desse cenário, a gente vai se controlando a partir das descontrações em cena, né? As descontrações em cena são vindas pelas pessoas, pelos dinheiros ou recursos materiais que elas possuem, pelas informações que elas administram, sendo elas secretas ou não, vindo das secretarias, dos poderes de ajustes ou significações daquilo, né? Convergindo pelo processo das manutenções agrícolas ou as manutenções civis, reconhecendo os seres pelas suas especialidades no sentido da supervisão que eles têm, né? E no tempo, né? E aí, planejar, organizar isso que se extrai, né? Dirigir quer dizer colocar a organização em um processo de área comum, né? Então existe essa coisa que vem desse processo de extração, né? Para extrair, às vezes a gente precisa pegar o petróleo, levar para uma empresa ou para um local, né? Organizar esse petróleo em tanques, levar ele para o processo de destilação, e depois controlar ele, quanto a gente vai vender, para quem a gente vai distribuir, quem vai poder comprar esse petróleo, né, para o benefício desse desenvolvimento. O processo administrativo. A maior das bancas cobra as 4 funções clássicas da administração. Então, o planejamento é decidir antecipadamente o que será feito. E aí esse planejamento ele é baseado nas perguntas onde o que vai ser planejado, como isso vai acontecer, como esse planejamento vai se dar, quando vai ocorrer, quem vai participar e quanto vai custar para que isso aconteça, né? Ocorra. Tipos de planejamento. Então, um plano ele equivale a
uma reta, né? Não tem morro, não tem um plano. Um plano é uma área livre. Mas uma área livre para todos precisa de recursos estratégicos, né? A estratégia é a longo prazo, feita pela alta administração e define a missão, visão e objetivos. Então, a missão às vezes é fiscalizar compulsoriamente aonde o planejamento não é plano, não está no plano, né? Ou não está equivalente ao que se considera plano. Porque existem alguns planejamentos que são planos só para algumas supervisões, né? Precisam de estar ali para eventuais operações. Tático, médio prazo, cada setor cria seus planos e operacional. Curto prazo, define as tarefas do dia a dia. Exemplo na Câmara. Estratégico. Modernizar o atendimento ao cidadão. Tático. Departamento de Informática. Criar um novo sistema. Operacional. Servidor cadastra os requerimentos diariamente. Então, muita gente trabalha no operacional, muita gente trabalha no tático e muita gente trabalha no estratégico, né? Dentro da administração, naquilo que diz empregar esse particípio ao trabalhador, né? Organização é distribuir recursos e responsabilidades, envolve divisão do trabalho, cargos, departamentos, autoridade, responsabilidade. O objetivo: cada pessoa sabe exatamente sua função. Então, isso é a organização que diz, né, estar na habilidade do desenvolvimento contínuo na sociedade. Direção é conduzir as pessoas para atingir os objetivos. Inclui liderança, comunicação, motivação, tomada de decisão. Um bom gestor orienta, acompanha, resolve conflitos e incentiva a equipe. E aqui a gente tem vários circuitos de diretores com as suas interpretações dos revestimentos em áreas que são os servidores, né? Os servidores, eles ganham a atenção dos diretores porque ele é como se fosse um diretor de cinema. Os diretores, eles estão fiscalizando para que a cena ou o cenário social, a cidadania, ocorra, né? Então, se alguma coisa está acontecendo fora daquilo que o diretor quer, né? Ele lidera, ele fala assim: volta atrás, faz isso, filma de novo, finge de novo, comunica direito, vamos gravar outro take, entendeu? Controle é verificar se tudo ocorreu conforme o planejado. Ou seja, se você manda o braço para frente, ele tá indo para frente, você tá controlando esse braço. Então, se você fala para o trânsito, para as pessoas pararem no sinal vermelho, as pessoas estão parando no sinal vermelho? Então, esse é o controle. Define padrões. Então, existe um padrão.
né? Por exemplo, no trânsito existe o padrão, né? Se alguém sair acelerando em um quebra-mola, ele vai sair do padrão. Ele vai quebrar a mola, por exemplo, né? Comparar resultados e corrigir erros, né? Isso é o controle. Exemplo, foi previsto responder protocolos em 5 dias. Se estão demorando 12 dias, deve-se descobrir a causa e corrigir, porque saiu do controle. O controle estava definido em 5 dias, né? O padrão é 5 dias para resolver. Eficiência, eficácia e efetividade são 3 conceitos que, embora as palavras sejam pronunciadas de forma semelhante, né? Tem o mesmo sufixo, não, prefixo. Este assunto de se cobrar muito, né? Então, o que seria a eficiência no sentido da técnica administrativa? É fazer corretamente. Preocupa-se com os recursos, fazer bem feito. Exemplo, atender 100 pessoas usando poucos recursos. Isso é eficiência, né? Então, de quantos recursos vamos precisar para isso? Vamos precisar disso tudo. Mas como a gente pode fazer isso com menos recursos, tendo o mesmo resultado? Esse é o pensamento da eficiência. Eficácia é atingir o objetivo, fazer a coisa certa. Exemplo, a meta era atender 100 pessoas. Foram atendidas 100, então foi eficaz, né? Efetividade é produzir resultados para a sociedade. Exemplo, além de atender, melhorar realmente o serviço público. Então, o afeto na via da cidade, né, efetividade, tornar efetivo o cumprimento, é você andar e ter resultados. Opa, eu percebo que eu tenho segurança ao andar aqui. Eu percebo que esses buracos que um dia haviam aqui não tem. Eu não preciso me preocupar quando meu filho vai sair por causa desses buracos. Quando eu estiver distraído, não vai ter esses buracos, né? Exemplo, além de atender, melhorar realmente o serviço público. Isso é efetividade, é você andar pela rua e gostar, entendeu? Você sai de casa e fala, poxa, é tão bom, os vizinhos, a sociedade, tá tudo bem cumprido, é tão bom morar aqui. Em relação aos demais locais, porque aqui tem isso, aqui tem eficiência, aqui tem eficácia, aqui tem efetividade. Isso é a efetividade. Não é dizer assim, eu só saio só se for de carro e mesmo assim, carro com suspensões. Carros com proteções. Não é isso. Princípios da administração. Tem muito. A vida tá tão chata que é bem discutível. As pessoas às vezes falam que tem afetividade, mas que gostam de morar no local, mas estão cheios de equipamentos para que essa informação seja atestada em seu cumprimento de fala, né? Princípios da administração. Os princípios são planejamento, né? Então precisa ter, por exemplo, objetificado
a possibilidade de ocorrer isso, né? A possibilidade tem que ser superior, né, a determinado porcentagem, né? Organização, coordenação, controle, delegação, hierarquia e unidade de comando, né? Delegação é quando um superior transfere tarefas a um subordinado importante. Delega-se a tarefa. Não se delega a responsabilidade final. Então, o superior é aquele que já passou pelas coisas mais vezes, né? Vamos dizer assim. É aquele que bateu o prego mais vezes. E aí, quando eu for bater o meu primeiro prego, mesmo que eu tenha assistido algumas vezes o meu superior bater e tenha percebido a habilidade que ele a faz, né? Eu ainda hei de adquirir a sustentabilidade da carga no sentido de executar esse martelar de prego, né? E assim que eu fizeres, eu vou estar, né, dentro dessa comparação, o obedecendo sobre a seguinte delegação, né? Só que ainda assim ele será o meu superior porque ele conhece mais a fundo. Então, ele vai dizer como eu devo bater, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Só que existem inúmeras estruturas, formas de elevar esse cidadão a esse sentido de superioridade, né? De uma hora para outra, algo se irrompe e alguém se diz, né? Ou se apresenta como superior. E geralmente, quando acontece de uma hora para outra, esse agente atesta o cristianismo e se diz ser anjo, que é uma função social criada para esse tipo de console pesquisatório, né? Porque às vezes não custa nada para o anjo dar uma esmolinha pro supervisionado, né? E aí as artérias deles ou a efetividade dele se vai pelo embelezamento de Deus na sua vigia, né? E aí, instalado a vigília, ele vai funcionar, ele tende a funcionar mais contido, né? Então é a forma de conter onde se dada por essa estratégia, né? Isso é observado e informado desde a Grécia Antiga, né? Da Roma. Então, delegação, um princípio, centralização e descentralização. Centralização, né? Concentrar alguma coisa é aumentar o reagente. Centralizar. As decisões ficam concentradas na chefia, né? Ou seja, a chefia ela reage mais. Quando você vê em algum lugar alguém reagindo muito, né? Falando mais alto ou cheia de reação sobre as coisas, ele está concentrado, ele está buscando concentração. Ele é o reagente. Vantagens.
maior controle, ou seja, quem está mais com reagente, ele vai ter mais controle sobre o soluto, né? Sobre a solução. Desvantagem, decisões mais lentas. A descentralização das decisões dos poderes, né? Quer dizer que as decisões são distribuídas, né? Isso faz com que o resultado seja mais rápido, a administração aconteça de forma rápida e tenha autonomia em suas demandas, né? Desvantagem, menor controle direto. Então, aquele que se diz controlado, né, ou seja, centralizado num processo, nesse caso não vai ter tanta reação, porque ele vai depender de vários reagentes em vários locais. Então ele vai ter que ligar para um, ei, manda isso aqui, faz isso. Então não é poder de uma pessoa só. Isso é a descentralização da administração. Estrutura organizacional é a forma como a instituição é organizada. Pode possuir presidência, diretorias, departamentos, seções, setores. Então, a presidência, né, é o cargo alto, né? É aquele que preside, né, ali, né? Aquele que tem maiores poderes de decisões, né? É aquele que tem noção das reações que as coisas fazem dentro da casa, né? A diretoria são aqueles que direto, né, todos os dias passam por lá. Departamentos é aqueles que de vez em quando passam. Seções é aqueles que marcam horários. E setores é aqueles que são chamados, né? Na Câmara Municipal a gente tem o presidente, depois o diretor-geral, o diretor administrativo e os servidores. No caso, a gente concorre, né, faz concurso público para ser servidor. E tem um cargo de diretor administrativo, mas não é uma remuneração assim tão elegante. Se você quer saber, né? Não dá para ser pai. Não dá para ter elegância. Comunicação organizacional pode ser vertical, entre chefes e subordinados. Então existe essa administração até mesmo da comunicação. Horizontal, então vertical quer dizer que um servidor busca comunicar por diretor alguma coisa, X, ponto. Aí o diretor administrativo vai tentar comunicar com o diretor geral, por exemplo. E assim vai escalando a comunicação nesse ofício. Horizontal, entre setores do mesmo nível, e diagonal, entre pessoas de setores diferentes. Processo decisório. Etapas: identificar o problema, levantar informações, criar alternativas, escolher a melhor, executar e avaliar o resultado. Bem simples, né? Bem cotidiano. Quando a gente tem isso na automatização dos apelos para voltar a ser, no sentido de passar por um problema, a gente tenta ao máximo, dentro dessas voltas, encontrar
um momento certo para executar aquilo que vai digerir esse problema e vai transformá-lo em um resultado onde o problema não se manifestará mais como um, né? Administração pública. Na administração, né, ou seja, no adquirir alguma coisa a partir da extração, né? Por exemplo, você plantou o pé de laranja. Para você adquirir essa laranja, você tem que administrar o pé para encontrar o momento certo. Então, na administração dos seres humanos, do público desse sistema cidadão, né, para a gente conseguir extrair o serviço deles, né, administrar o serviço para extrair o amor ou o benefício de estar com eles, né, em um plano de sobrevivência, né, em uma casa, no sentido em um município, tudo deve seguir a lei, né? Ou seja, a eleição, né? A releitura, né? Ou a eleita, né? O que isso quer dizer? Que é a forma, por exemplo, que a gente vai colher a laranja. Quando a gente vai colher a laranja? Como? Por que a gente vai colher a laranja? Como eu posso me preparar para colher a laranja nesse momento? Como não fazer a laranja faltar? É possível? A partir da eleição. Né? O servidor deve obedecer aos princípios constitucionais. Então, dentro desse instintos com instintos representam as memórias dos efeitos de decorações no sentido do público que demonstra para nós a partir do tempo a decomposição. Então, a decomposição ela mostra para nós um dado que é institucional, né? É uma reação, é a reação de uma ação que institui um reflexo no ser, no corpo do ser. E esse corpo pode ser uma loja, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser um estado de pessoas. Então vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios constitucionais, eles nos revelam o eleito, né? Ou eles pautam sobre a lei, né? Eles estão inseridos no que a gente chama de obediência à lei, né? Então, as coisas têm que ser legais, né? Tem que serem... deve fazer o que pode, né? E não o que não o que se acha bem. Impessoalidade, ninguém pode deve ser feito sem falar, né? Foi eu que fiz, né? Ninguém deve se sobressair sobre a feitura. Vamos lá. A moralidade deve seguir moralmente, né? Publicidade não pode utilizar isso para fins, né, publicitários, né? E eficiência deve usar menos recursos
para alcançar o resultado, né? Isso é a administração. Às vezes você sobe um pé, você sobe num pé de laranja e aí você tem a eficiência de colher, a eficiência da administração mesmo disso, né? Então, para tudo tem esse padrão onde almeja-se, né, que o ser o encontre. E aí quando você vê, esse é o chefia, quer dizer que ele encontrou, né? Ele tem muita representação em si desse modelo de ser e estar, né, nessa frequência, nessa área, nessa conditibilidade, né? Nessa administração. Então, o ser lá de cima administra. O chefe, ele aceita, ele é o cara que... Bom, tudo que o de lá de cima fala, ele fala fechado. Né? Alguma coisa assim. Tá bom? Gestão de documentos. Também tem a ver com as técnicas administrativas. É muito cobrado. Fases: produção, utilização, arquivamento e destinação final. Então, primeiro produz um documento, né? O documento, ele é uma matéria onde representa aquilo que no real, né, aconteceu, né? Aquela história do real, né? Então, fulano foi lá e comprou uma casa. Tá, isso aconteceu no plano real. Um documento, ele é a representação disso, né? Ele é validado pela gestão, pelo carimbo do chefe lá, que é pelo prefeito, ou sei lá, pelo chefe da área do território, né? Então tem a assinatura de um dos chefes, tá legível o documento e tal. Então produz o documento. Tá legal a compra, a aquisição desse terreno, beleza? Então produziu o documento. A utilização dele é para demonstrar que houve isso de fato, né? A terra passou a pertencer a esse ser enquanto vivo, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da eleição. O arquivamento quer dizer a proteção, né? A garantia, a proteção desse recurso, dessa passagem, né? Dessa ocorrência. Então, arquiva-se e a destinação final, né? Pro ser, né? Para o ser ter como provar que ele é o presidente, ele é o novo presidente, ele é o novo eleito, no sentido de adquirir, ter poder público para adquirir a terra, né? Então o público vota em nós, eu vou comprar na sua mão isso, toma esse dinheirinho aqui, né? Toma o seu salário. Aí depois que a gente ganha muito público, a gente fala assim, agora eu vou ser eleito, vou presidir esse território, vou comprar essa aliança territorial. Por quê? Em cargas d'água, nada é seu de verdade, tudo é uma aliança, né? Então o poder público, às vezes ele até nos atrasa, porque às vezes o público ele nos quer muito em seu território e não nos deixa ser de outro, né? E às vezes faz suas manutenções para que a gente só consiga adquirir, né, a partir de medos ou impossibilidades, né, de ser, né,
ser experiente, né? Experimentar as coisas e fazer essas escolhas de forma atenciosa, né? Tem essa pragmática no nosso tempo, né? A gente é tão técnico que faz com que as pessoas se aprendam e não se libertem. Atendimento ao público, princípios: educação, respeito, clareza, cordialidade, rapidez, ética e sigilo quando necessário. Essas engrenagens aqui são dadas pelo comportamento humano, né? É um comportamento onde a educação deve ser instalada, né? Então, o modo é o modo educativo. Respeito é um processo de intuição hierárquica. Clareza é dar o tom, dar a condução de ser entendido. Cordialidade é identar-se no sentido das contrações motoras para transmitir de forma cortês a sua instabilidade perante o outro. Rapidez é você não depreciar a estabilidade motora do agente que o atende, né? Ou que o espera a ser atendido por você. Ética é você conseguir, né, oferecer isso de forma a sem prejudicar o outro, no sentido dessa sua reação ou da sua ação perante o outro, né? Você ter controles. E sigilo, quando necessário, é você saber que coisas não devem ser pronunciadas de forma desnecessária, né? Trabalho em equipe, características: cooperação. Então, e precisa ter cooperação, confiança, respeito, comunicação e responsabilidade. Isso é o que a administração impera. Mas por que tem isso na fala, se isso é algo natural do ser humano? Como em um solo as coisas acontecem. Porque o ser humano, ele se tornou muito questionador. E às vezes, mesmo ele sabendo do certo, ele questiona. E está certo, né? É um modo de atualização humana, né? É um modo de sobrevivência onde as espécies humanas evoluíram para esse estado. Ok, mas dentro de uma equipe, quando você está equipado, né, ou você se equipara às pessoas ali, se tem alguma coisa acontecendo e seja na sua atenção possível de você se apresentar para dividir esse acontecimento, isso vale, né? Isso se chama cooperação. Mas a pessoa que equipara com você não aceita você no sentido. Então, paciência, né? Confiança, né? Respeito, comunicação, responsabilidade. Tudo isso é para tentar, né, se manter nesse projeto de cooperação e administrar essa extração. Questões que costumam cair, né? Tudo isso que a gente viu são
técnicas dessa área administrativa, né? Então, vamos dizer que você plantou um pé de laranja. Você tem que administrar esse pé de laranja até que você possa extrair dele. Então pensa assim, a laranjeira só vai te enriquecer de laranja se você souber administrá-la, né? Questões que costumam cair. Diferença entre eficiência e eficácia, etapas do processo administrativo, tipos de planejamento, delegação, centralização e descentralização, estrutura organizacional, processo decisório, comunicação organizacional, atendimento ao cidadão e princípios da administração pública. Aqui tem um resumo para decorar. O pode ser é o planejar, organizar, dirigir e controlar, que é o princípio da administração, né? Planejamento, você tem o curto, médio e longo, né? No sentido do tempo. Então, na hora que você vai planejar alguma coisa, você primeiro precisa de, né, definir se é um planejamento operacional, tático ou estratégico, né? E entendendo isso, você se alia a essa organização, né? A esse processo de administrar os seus recursos. Você faz as contas. Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, fazer bem, né? Eficácia, atingir a meta, e efetividade, gerar benefícios reais para a sociedade. E o LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. São as estruturas Pera aqui. Ó. É o dever, né? Os deveres são a limpeza, né? A limpeza é o dever, né? A limpeza no sentido legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dica para a prova. A banca costuma formular questões comparando conceitos muito parecidos, especialmente eficiência, eficácia e efetividade, planejamento estratégico, tático, operacional e centralização, descentralização. Dominar essas diferenças costuma garantir vários pontos. Então tá. Então essa foi uma passagem, né, por um resumo que nos dá, né, um pouquinho mais de consideração lógica dentro daquilo que as provas cobram em suas seleções, né? Então está dentro dessa área. Buscar fazer essas relações de analogia podem ajudar você a no dia da prova, você aliviar aquela contração de resolução empírica, onde o ser, né, costumeiramente apela-se às suas emoções para se decorar, né, ou para se colocar em nervos à flor da pele e responder, né, ou ser aquele ser que parece ser o inteligente de si. Só que essa não é a inteligência humana, né, que sobre-humano. É você estar relaxado e com consciência de que, com certeza, se você analisar bem,
o desencadeamento lógico daqueles parágrafos que te cobram selecionar uma opção, você está relaxado o suficiente para selecionar aquilo que entrega dentro da sua estabilidade emocional a correta, né? O que corresponde às suas analogias, aquele fluxo de ideia que é mais leve. Então, analogias é para criar leveza em uma situação que está em dramatização do seu desencadeamento fisiológico. Quando você não tem emprego, ou quando o seu emprego você acredita que deveria conseguir essa vaga porque é melhor que você fica contraído, né? Não, você está tão atraído por aquilo que você se contrai. Você fala assim, se fosse para mim, aí você precisa de relaxar, porque geralmente as coisas não são para as pessoas contraídas, são para as pessoas fiéis, né? Leves, são para as pessoas honestas, né? Então essa é a dica, porque não sei se deu para perceber, mas estava na cara que a administração está em tudo que o homem se liga, né? Então, dessa forma é só se colocar na tomada e passear um pouco por essas ruas metafísicas, né? Que você vai conseguir, né? Dentro das suas passagens por elas, formar o desencadeamento lógico que vai construir e materializar entendimento na sua resolução, tá ok? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!